Estamos no chamado Quartel do Conde de Lippe, na Ajuda, em Lisboa. O Conde de Lippe chegou a Portugal em 1763. Portugal participou numa guerra, nessa altura, numa guerra europeia, envolvendo várias potências, e conhecida como Guerra Fantástica. Guerra Fantástica porque não foi uma guerra propriamente convencional, digamos assim. O Conde de Lippe tomou várias medidas, uma delas foi a construção de edifícios para aquartelamento, fortificações, nomeadamente nas fronteiras do reino, e também se preocupou com a reorganização do exército e com a sua adequação, publicando regulamentos de infantaria e de cavalaria. Portanto, é um momento fulcral, esse meado do século XVIII, nesse processo de transformação do exército português, desde uma história ancestral mais arcaica até um exército verdadeiramente moderno ou ao caminho da modernidade. Ainda no século XVIII, Portugal vai estar envolvido nas guerras europeias decorrentes da Revolução Francesa. A Guerra do Roussillon, de 1792 até 1795, em que Portugal participa nessa guerra, e foi importante essa participação de Portugal nesse conflito europeu, concretamente na invasão da França juntamente com a Espanha, e é um momento fulcral esse também da participação de Portugal nos conflitos europeus. E depois essa participação de Portugal nesses conflitos vai continuar. Vai continuar em 1801, a chamada Guerra das Laranjas, em que Portugal é invadido pela Espanha, e depois mais exatamente 1807, com a primeira invasão francesa. As invasões francesas decorrem entre 1807 e 1812, mas é preciso termos em atenção que depois de 1812, Portugal vai participar na guerra contra a França, em Espanha, juntamente com as tropas inglesas, até 1814. Esse período é um período fundamental de grandes transformações no exército português. Há dois homens que são fundamentais nessa época, Dom Miguel Pereira Forjás e Beresford, um português e um inglês. O Dom Miguel Pereira Forjás teve um papel fundamental na reorganização das ordenanças. E as ordenanças, essas forças irregulares, essa nação em armas, foi extremamente importante na luta contra os franceses e na derrota dos franceses. O Marechal Beresford reorganizou o exército profissional português, como diríamos hoje. Reorganizou, disciplinou, dotou de novas formas de instrução, e podemos dizer que a partir dessa época Portugal passa a contar com um exército eficaz, que se vai distinguir na guerra em Espanha e em França. Depois, 1820, o liberalismo, 1827, 1834, as guerras civis entre liberais e absolutistas. E a vitória dos liberais em 1834 vai trazer profundas transformações no exército português. Vão ser extintas unidades militares, nomeadamente que apoiaram Dom Miguel, vão ser criadas novas unidades militares e, acima de tudo, há uma redução drástica dos efetivos militares, o que é compreensível. A guerra terminou, já não eram necessários tantos militares. E a partir daí temos uma racionalização do exército. Sá da Bandeira tem um papel fundamental com as suas reformas em tudo isso. Porque há também um outro aspecto que eu não posso deixar de sublinhar, a questão da formação, do ensino, a forma do colégio militar, a criação da academia politécnica, isto é, a ideia de dotar os militares de uma formação adequada e outro aspecto interessante, dotar as unidades militares de bibliotecas. Portanto, formar os militares, não só do seu ponto de vista técnico, militar, tecnológico, mas também do seu ponto de vista cultural, como diríamos hoje. E entramos numa época, também os finais do século XIX, uma época complicada em termos militares. Falo nas guerras no espaço colonial português. As guerras que vão ter lugar na Guiné, em Angola, em Moçambique, em Timor, em que o exército português é chamado para uma missão à qual não estava habituado. Portugal tinha participado em guerras na Europa ou em território nacional e agora vai participar em confrontos, em guerras em territórios completamente desconhecidos e para os quais não tinha uma experiência propriamente dita. Foi necessário um esforço acrescido e uma adequação. Este é um aspecto importante.
é que os militares portugueses tiveram sempre uma grande capacidade de adequação e de adaptação a novos ambientes. Quando Portugal vai participar na Primeira Guerra Mundial, na Grande Guerra, 1914-1918, mas, atenção, Portugal participa na guerra desde muito cedo. Desde 1914 que Portugal participa na guerra no sul de Angola, no norte de Moçambique, contra os alemães. É uma guerra não declarada, porque a declaração de guerra da Alemanha a Portugal só acontece em 1916. E só a partir dessa altura é que Portugal equaciona a possibilidade de participar na guerra na Europa. E em 1917 chegam as primeiras tropas portuguesas à Flandres e Portugal participa na Guerra Europeia. Isto é, o exército português e os militares portugueses tiveram que combater em 3 frentes simultaneamente. Angola, Moçambique e na Europa. Frentes completamente diferentes. E esta guerra na Europa é uma guerra de novo tipo, com grandes exércitos, muito bem equipados, muito mais equipados que o exército português. Mais tarde, no final dos anos 50, adensam-se nuvens no espaço colonial português. E a partir de 1961, o exército português vai ser chamado em Angola, em primeiro lugar, na Guiné, em segundo, e finalmente em Moçambique. Nos anos 60, o exército vai participar nessas 3 guerras que eclodiram nesses 3 territórios e que tiveram, essas guerras, profundas repercussões no exército, enquanto instituição, nos militares que participaram no conflito e no país, a todos os níveis. Foi a participação do exército, foi a participação dos militares nessa guerra em 3 frentes, nos anos 60 até 1974, que levou a que esses mesmos militares que fizeram a guerra tomassem consciência que era necessário pôr fim a essa mesma guerra. E o 25 de abril de 1964 correspondeu a essa necessidade que os militares sentiram, mas que, afinal de contas, a nação também sentia.